Comer é um ato prazeroso e que pode despertar grandes memórias. Mas temos que cuidar para que isso não se torne um problema e usemos a comida como uma forma de fugir dos problemas. Hoje o nosso bate-papo é com a psicóloga Andressa Pires Martins. Prazer em tê-la aqui com a gente, sabendo que tem aí um currículo bem interessante, atendendo lá em Paysandu, atendendo em Maringá. Que bom, né? A psicologia surgiu em sua vida de que forma? Então. Eu sou apaixonada pela psicologia, quem me conhece já sabe. Desde nova, jovem, já queria fazer psicologia, me apaixonei pela faculdade que fiz aqui na UEM, em Maringá. E desde então, desde 2010, atendo no consultório e desde 2014 na Prefeitura Municipal de Paysandu. E recentemente, há 3 anos, iniciei um processo de mudança na minha vida pessoal com saúde nutricional e física. E aí mergulhei nessa área da saúde emocional e nutrição. Nós estamos, desde o início do programa, falando sobre isso, sobre memórias, né? Principalmente degustativa, que você, às vezes, tem um alimento que te enche a boca d'água, e isso tudo a gente já tem lido em alguns artigos que tem tudo a ver com não só a memória, mas tem a ver com o seu psique, ou seja, está dentro do seu psicológico, né? E eu tenho isso em diversas. Agora vou acabar fazendo aqui uma consulta, mas é muito interessante o quanto te traz de alento você ter alguma coisa que te remete à época da mamãe, da vovó, né? Então, por isso nós fizemos uma abertura falando sobre isso. Mas em que situação o alimento, nesse caso, trazendo o emocional, ele é benéfico ou não? É isso aí, ele pode ser muito benéfico e na maioria das vezes né? É lindo isso, né? Ver que existe toda uma história, uma cultura em torno do alimento, do alimentar-se, em torno da mesa, do reunir-se em sociedade, em família. Existem memórias afetivas relacionadas a paladar, a olfato também. A mim, o cheiro do café desperta todas as boas memórias. Porém, contudo, entretanto, todavia, existem algumas situações que isso, né, acaba extrapolando, sim, e vá para a área que também atuo, que são os transtornos alimentares. O mais conhecido é a compulsão alimentar. E uma das percepções e estudo dessa área é dividir o cérebro com o cérebro trino, conhecido como cérebro trino. Nós temos a parte, né, do meio do cérebro, que é a parte do sistema límbico, a parte emocional, onde concentra todas essas memórias afetivas, desde a vida intrauterina, desde dos primeiros anos de vida, né, do aconchego do colo da mãe, do leite, mesmo, né, ou na amamentação, ou na mamadeira. Também existe toda uma história afetiva aí dessa alimentação que é necessária à vida e também não só a vida biológica, mas a vida afetiva. Então, o alimento, a nutrição é além do biológico, ela é emocional também, acolhedora. Você fala da gula. E como a gente percebe se é gula? Porque tem uma outra coisa que fala, eu tenho prazer de comer, mas come demais. A gente, né, consegue perceber que isso está, enquanto não acaba o brigadeiro, enquanto não acaba, né, não vê, parece que aquilo é uma compulsão mesmo, né? E quando eu posso, talvez não seria aí quando, né? Mas qual é a maneira que eu posso saber se aquilo é gula ou se é apenas uma vontade, querer matar aí como antigamente se falava, até peço perdão a você que está nos vendo, as lombrigas, né? Falo, nossa, mas esse cheirinho assanha as lombrigas e vai e come.
Sim, é importante lembrar que a compulsão alimentar é um tipo de transtorno alimentar. Nós temos também a anorexia, a bulimia, né? São outras, a obesidade, que se tornou também uma epidemia, né? Mas a mais conhecida é a compulsão alimentar, principalmente na pandemia e pós-pandemia, houve uma crescente dessa situação. E nós temos episódios de compulsão alimentar e quando isso se torna recorrente, se torna um transtorno de compulsão alimentar, que é basicamente dois fatores principais. Primeiro, ingerir uma grande quantidade de alimentos de forma exagerada e que não seja num contexto específico, por exemplo, vou a um rodízio de pizza. Não é necessariamente um episódio de compulsão alimentar, né? Agora, se você está em outro contexto, está na sua casa, à noite, acorda de madrugada, tacar a geladeira, é um episódio. Ah, é? Eu tô nesse episódio, então. Sim. E aí... E nem tô na Netflix, hein? É só um episódio de comer de Só madrugada. um episódio, né? E aí, uma outra questão, né? É que isso seja frequente, né, com muitas vezes, acompanhado da culpa, acompanhado da sensação de mal-estar, né, de sensação ruim, e aquilo se repete como um ciclo. Isso eu posso garantir para você que eu não tenho, assim, de arrependimento de ter comido alguma coisa, né? Mas realmente, chegando na idade que eu tenho, 62 anos, qualquer médico que você vai, ele sempre fala, né? Do açúcar, da farinha, enfim, de algumas situações que você precisa realmente tomar cuidado, principalmente no tal de pessoa, de um serzinho que me acompanha, que é o tal de triglicerídeos. Esse me acompanha, está ali juntinho todos os dias em todos os exames. Eu vou para um breve intervalinho para que a gente possa, no próximo bloco, falar de algumas coisas relacionadas até às crianças. Eu acho que a preocupação hoje se volta muito mais quando você tem já crianças sofrendo algum tipo de situação, né, por ser um pouquinho mais cheinha, né, ou ter, Obesa. por que não, né, a obesidade já batendo as portas, né? Hoje o nosso bate-papo é com a psicóloga Andressa Pires Martins. Ela veio falar sobre alimentação e sentimentos e como esses dois temas podem estar ligados e afeta, de certa forma, a nossa vida como um todo. Eu tenho uma pergunta bastante delicada para fazer. Antigamente, na minha época de criança, na sua, né, você via uma criança um pouquinho mais forte e dizia assim, nossa, é saudável. Quando que eu percebo que a criança que está chegando a um período assim de ser chamada até de gordinho, gordinha, ela está saudável ou não? Então, fiz uma pergunta muito complicada. Essa situação é bem complexa e importante, né? Já atendi, acompanhei várias crianças e adolescentes, tanto com o transtorno alimentar de compulsão alimentar, né? Ansiedade também, e início de obesidade, e precisa sim de tratamento, quanto também já atendi outras, né, crianças e adolescentes com sintomas de anorexia, também transtorno de alimentação, que gera uma série de problemas físicos, emocionais, bullying, e precisa sim, né, ser dito informações sobre isso o máximo possível para a gente ter uma formação da sociedade mais consciente. É claro que os padrões estéticos eles variam conforme a cultura, então como você disse, antigamente havia uma, né, valorização mais da criança mais fortinha, né? O incentivo a comer mais para o crescimento, mas hoje... Biotônico Fontoura. Sim, mas hoje nós já entendemos que isso precisa de um cuidado. Por quê? Muitas mudanças, as crianças estão mais sedentárias, mais no celular,
mais no computador, no sofá, infelizmente. Às vezes não vai num parque, às vezes não tem um passeio, né? Uma atividade física. Então, tudo isso acarreta mudanças na rotina diária, nos hábitos e sim, está acarretando o crescimento da obesidade, inclusive nas crianças. Ansiedade também, transtorno de compulsão alimentar também em crianças e adolescentes. Então, os pais, os cuidadores precisam estar atentos. Primeiro, convocar a criança para a prática de exercícios físicos. Pela brincadeira, pelo lúdico, né, em parques, de preferência, às vezes até no horário de lazer, né, os pais, a família também participar desses momentos, isso como prevenção. Mas quando esses cuidadores, os responsáveis percebem que já está afetando, né, o emocional da criança, a estrutura física também biológica, é preciso o acompanhamento da equipe técnica, tanto com o nutricionista, né, porque vai preparar o cardápio, vai fazer toda a observação nutricional e alimentar para aquela criança ou adolescente, como também a psicoterapia, que vai analisar as raízes dessa ansiedade, dessa compulsão, o que está acontecendo, vai atender a família também, propor atividades também e, claro, né, além da nutricionista, além da psicoterapia, também com certeza é importante a prática de exercícios físicos regularmente e, se necessário, em último caso, o tratamento com a medicação. Essa medicação, ela é um antidepressivo, um ansiolítico? Como que vocês dosam isso? Sim, isso é com o médico psiquiatra ou neurologista, né, vai fazer uma avaliação. Em casos extremos, né, é aconselhado sim o tratamento com ansiolítico, porque em algumas vezes, né, na adolescência, já quando o transtorno de ansiedade ele já está mais severo, né, a obesidade mais severa, então é importante essa ajuda medicamentosa. Mas isso é em último caso, quando todas as outras alternativas já foram implementadas, né? Em nutrição emocional, que é a área que eu atendo, nós propomos várias mudanças na rotina, nos hábitos, e não é só para a criança, é para toda a família. Mudanças alimentares, mudanças nas práticas diárias de atividade física, brincadeiras, se movimentar, né? E também o acompanhamento psicoterapêutico. Eu tenho uma vontade de fazer uma pergunta, mas não sei se devo, mas acho que eu vou perguntar. É tão bom falar dos filhos dos outros, né? E a Alice? Como é que é a Alice? A Alice é boazinha, se cuida. A Alice é a filha dela. Quantos anos a Alice tem? 10 anos. 10 anos, né? E a Alice? Você é ponta firme, assim, não é nada de sacrifício, mas ela se sente bem da forma como você cuida dela. Sim, exatamente. A nossa família, eu, meu esposo, minhas duas filhas, a Alice de 10 anos e a Laura de 7 anos, realmente vivemos uma mudança na nossa vida, de 3 anos para cá, de mudanças alimentares. Mas com a pandemia mesmo, sim, vocês entraram tudo isso, né? Na pandemia eu ligava lá o treino online e fazia meus treinos em casa. Eu não tomava café da manhã, por exemplo, comecei a comer no café da manhã, então hoje eu tenho a minha pequena de 7 anos, come também ovos no café da manhã, precisamos incluir mais frutas, verduras, né? E claro, ir no parque. O parque parque não pode ser faltar. O segredo, né? Sim. A vontade que todos nós, desde pequeno, é ir em busca da fartura. Essa é a vontade. Você está ali, o que você quer? Eu quero ser feliz. Mas não há felicidade se não tem o alimento, né? De que forma eu posso também fazer aí uma separação do que é consequência daquilo que eu acreditei ser felicidade, que é ter, né, o estoque, antigamente nós falávamos, né, lá mais
do lado do sítio, uns falavam rancho, outros falam despensa, enfim. As pessoas querem ter essa condição de, na necessidade, ter alguma coisa. Você não tem assim lógico que deve ter cuidado e deve ter estudado para isso, mas assim, de tirar um pouquinho de algo que já vem culturalmente implícito, né, dentro das culturas. Uhum. Sim, isso é muito interessante e é por isso que eu sou apaixonada pela nutrição emocional, porque é uma perspectiva de saúde integrativa, né? Uhum. O ser humano composto pelo físico, emocional, espiritual também, e tudo nos nutre. O que nós vamos assistir nos nutre, o que nós vamos comer também, as companhias que nós vamos desfrutar nos nutre. Então, pensando nisso, a gente pode atuar intencionalmente no nosso sistema de recompensa. Nós temos um sistema no nosso cérebro, que é a via dopaminérgica, que os neurotransmissores, os nossos hormônios, percebem estímulos que nos dão prazer. Nós precisamos, é uma necessidade básica do ser humano sentir prazer. Então, por exemplo, eu faço crossfit, eu e meu esposo. Então, é uma forma também de acionarmos o prazer através do exercício físico, do sistema de recompensa, né? A comida também, a alimentação também, mas nós podemos ir aos poucos, progressivamente, mudando hábitos. Por exemplo, tendo prazer em tomar um café sem açúcar. Por exemplo, comer um tablete de chocolate 70% cacau, diminuindo o açúcar, por exemplo. E progressivamente, nós vamos sim adaptando e melhorando, aperfeiçoando o nosso paladar. Isso eu tenho até para falar, né? Eu trago muito para minha família. Meu pai tem 93 anos. Quando ele percebeu que fumar não dava a ele mais qualidade de vida, ele deixou de um dia para o outro. Hoje ele fala, eu não gostava disso, hoje eu gosto. E quando foi visitar um médico, ele disse, não é que ele não gostava, é que antes ele engolia. E hoje ele começa a sentir a sensação de ter um alimento com sabor. E ter sabor na vida é muito importante, né? Sim, uma das... O sabor, né, da vida. Sim, perfeito. Uma das propostas terapêuticas que nós trabalhamos em nutrição emocional é a atenção plena. Atenção no que vamos comer, atenção no que vamos ouvir, atenção ao nosso redor, o que estamos vendo. Então, observar, né, o olfato, as cores ali daquela refeição, o preparo, fazer aquilo com amor, com carinho. Mesmo que seja, né, num lanche da tarde, um iogurte natural com granola, com canela, né, fazer aquilo numa travessa, num pote bonito, sabe? Colocou uma água com limão, entendeu? Numa taça e tomar, entendeu? Tudo isso aguça as nossas percepções visuais, né, o paladar também, e aí a gente vai criando esse ambiente favorável. Tá certo. Eu quero agradecer muito a sua disponibilidade de sair tão correndinho lá de Paissandu, chegar aqui no momento para nós conseguirmos falar com o nosso público, e a casa está aberta quando tiver algum assunto que for, né, de interesse. Se foi do teu interesse, será de nós todos aqui também. Muito obrigado e retorne sempre.